Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 17 de março, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos de 17 a 30. O Evangelho de São João, dos 4 evangelhos, ele foi o último a ser escrito. É um evangelho mais teológico, é um evangelho que fala menos de parábolas e fala mais de uma linguagem teológica, de uma linguagem mais aprofundada do que representa Jesus. E João, evangelista, trabalha muito sobre a Trindade. E no evangelho de hoje, ele quer falar desta profunda e íntima união entre o Pai e o Filho. E Jesus diz que o Filho, que é Ele mesmo, ele vem para julgar, ele recebeu do Pai esta missão de julgar e de salvar. O Filho veio também para trazer, a salvação a toda a humanidade. E aqueles que crerem no Filho ressuscitarão para a vida. Os que desprezarem e não acreditarem no Filho ressuscitarão para a morte. Então Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. Não uma vida simplesmente de momento, mas a vida eterna, a vida em plenitude. Começa o Evangelho dizendo que Jesus disse aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Trabalhar significa ação, atitude, não ficar acomodados. O Pai não é um acomodado, e nem muito menos o Filho e o Espírito Santo. Estão agindo nesta obra de salvação, presente na humanidade, presente na nossa história, na nossa vida, sofre com nossas dores, se alegra com nossa santidade, com nossa obra de bem. E os judeus ainda mais procuravam matar Jesus, porque além de violar o sábado, chamando a Deus de Pai, fazia-se assim igual a Deus. Os judeus ficaram admirados porque Jesus se apresentava como Filho de Deus e se colocava igual a Deus. E realmente ele era. E realmente ele é o Filho de Deus, o próprio Deus em pessoa, que vem ao encontro da humanidade para nos salvar, para nos trazer a esperança e a paz. E então, Jesus tomou a palavra e se dirigiu aos judeus e a todos nós, dizendo: Em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Então Jesus foi enviado com uma missão de salvar a humanidade, não de julgar, mas de trazer esperança e o perdão dos pecados para os corações arrependidos, humildes e sinceros. O Pai faz o que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. O Pai é de atitudes, é aquele que faz. Envia, o Pai é misericordioso, o Pai ama. E o Pai espera que a humanidade possa receber bem seu Filho, porque quem recebe o Filho, recebe também ao Pai que enviou. Mas quem despreza o Filho, despreza também aquele que enviou. Por isso é preciso acolher essa palavra, porque a palavra de Jesus é também a palavra do Pai, porque tudo o que Jesus disse, ele viu e ouviu do Pai. Assim como o Pai ressuscita dos mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então Jesus é a ressurreição e a vida. A vida não termina aqui. A grande mensagem do cristianismo é essa. Existe a ressurreição, existe a vida eterna. A vida não é simplesmente um nascer e morrer.
mas é um renascer e reviver para a vida eterna. Em verdade, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvem viverão. Aqueles que creem no Filho ressuscitarão. A fé, não somente como um sentimento, mas a fé como atitudes, como um procedimento, um modo de viver, um modo de levar a vida. E termina Jesus, então, dizendo que não vou fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto do meu Pai. E o julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, te dando muita esperança, alegria e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.